Américo Martins, eu me arrisco a dizer que é o ataque mais forte feito por Zelensky ao Brasil. Ele está praticamente chamando o Brasil e a China de oportunistas que querem aproveitar a guerra entre Rússia e Ucrânia para crescer a sua influência na Europa. A gente viu que ontem, quando o Lula discursava na abertura da Assembleia Geral da ONU, uma das câmeras filmava Zelensky, ele fazia o sinal de negativo com a cabeça, ou seja, não estava concordando com nada do que Lula falava. É muito difícil uma paz entre os dois países. De um lado, e Zelensky está certo, Américo. Invadir o país dele. Ele não vai ceder nenhum naco de país para a Rússia pela paz. Mas, por outro lado, Putin não quer sair dessa guerra como derrotado. Pois é, Uribe, você está absolutamente correto. Não só foi o discurso mais forte do Zelensky contra as iniciativas do Brasil, e neste caso também da China, como o lugar onde ele falou isso também é muito simbólico e muito significativo. Afinal de contas, nós temos o presidente da Ucrânia mencionando o Brasil e a China pelo nome, criticando a proposta dos dois países num discurso na Assembleia Geral da ONU. Um dia depois do presidente Lula ter inclusive citado justamente essa proposta conjunta com a China na mesma Assembleia Geral da ONU como uma possível solução para o conflito. Então é uma crítica dura. Eu queria ressaltar mais uma vez aqui como ele colocou isso, Uribe, porque é um confronto direto à posição do Brasil neste momento, falando qual é o verdadeiro interesse dessa proposta conjunta de Brasil e China. Todos devem entender, vocês não vão ter mais poder, não vão aumentar o seu poder às custas da Ucrânia. Então você tem toda a razão. O Zelensky já tinha criticado essa proposta do Brasil e da China por entender que ela dava basicamente de bandeja a vitória para os russos. Por quê? Porque um dos elementos críticos dessa proposta é interromper as hostilidades imediatamente, sem necessariamente exigir a retirada das tropas russas que ocupam neste momento quase 20% do território ucraniano. Isso é inaceitável para o Zelensky, para os ucranianos, para o governo ucraniano, para os militares. Eles exigem como primeiro passo a retirada dos russos. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas se você apresenta uma proposta que não leva em consideração nem o pedido de retirada, a exigência de retirada deles, você de fato acaba dando uma vantagem muito grande para o Putin. Tanto que o próprio presidente Putin já disse que Brasil, China e Índia podem atuar como mediadores. Ele conversou com o presidente Lula na semana passada. O presidente Putin da Rússia ligou para o presidente Lula para conversarem sobre essa proposta. Todos esses movimentos deixaram Kiev ainda mais irritada, a capital ucraniana, deixaram o Zelensky muito irritado, porque ele vê ali uma maquinação, uma movimentação diplomática importante que eventualmente poderia levar essa proposta a ser sucedida, especialmente porque, Uribe, pela presença da China, que é o principal parceiro da Rússia. O grande temor do Zelensky é que essa proposta eventualmente se transforme numa possibilidade. Ele está tentando matar isso de todas as formas. E daí esse discurso tão forte foi, em termos diplomáticos, bastante forte. Não vamos tentar esconder isso ou tentar não dar o valor disso. Ele falou isso, questionou as intenções do Brasil num discurso para a Assembleia Geral da ONU. Isso tem peso no mundo diplomático.